E hoje nós estamos aqui. E quando nós analisamos esses textos, que nós vamos entrar agora com mais detalhe, nós percebemos que eles são muito mais compatíveis com a nossa geração atual do que eles foram com as gerações anteriores. O que isso significa? Que esses textos, eles trazem diretamente uma mensagem para nós, para que nós estejamos atentos àquilo que Deus fala a respeito dos últimos dias. E para isso, eu queria entrar no primeiro texto que a gente leu, na verdade agora o segundo texto, que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, e eu quero que você me acompanhe agora nesse texto, tá? Aqui diz assim, ó: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Irmãos, quem são esses escarnecedores? Se você ler o versículo seguinte, o versículo 4, Pedro vai dizer: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Quem são esses escarnecedores? São aqueles que debocham da volta do Senhor. São aqueles que dão descrédito à palavra de Deus. Esses são os escarnecedores. Agora, quem debocha, quem pode falar a respeito disso? É alguém que está lá no mundo, que nunca leu a Bíblia, que não conhece a palavra? Ou são muitos daqueles que um dia participaram de algum grupo cristão e que hoje dizem, essa história que Jesus vai voltar é mentira, isso não vai acontecer não. Mas o que eu quero refletir a respeito desse ponto? Que diferença há entre alguém que diz que Jesus não vai voltar e um cristão que diz que Jesus vai voltar, mas a vida dele diz o contrário? Que diferença faz? Que diferença faz eu estar participando do culto, tendo uma vida religiosa, mas a minha vida no mundo, nos lugares onde eu frequento, entre os meus amigos, o meu proceder, o meu falar, o meu agir, diz, Jesus não vai voltar nunca. Que diferença tem, irmãos? Não tem diferença nenhuma. A nossa vida, ela precisa ser uma vida que declara que o Senhor vai voltar. E Paulo fala sobre isso no final da sua vida, quando ele diz, combati o bom combate, fiz a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça está preparada não só a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Então existe algo que precisa estar presente nos nossos corações. Nós precisamos amar, nós precisamos anelar, a nossa vida precisa clamar, vem Senhor Jesus. Esses escarnecedores são aqueles que vivem como se Jesus nunca fosse voltar. São aqueles que andam, presta atenção no versículo que nós lemos, segundo as suas próprias paixões. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você é alguém que anda segundo suas próprias paixões? Ou você é alguém que tem buscado ter um proceder adequado diante de Deus? O próprio apóstolo Pedro faz um contraponto nesse capítulo sobre isso. Quero convidar os irmãos a irem agora para o versículo 11 e 12. Versículos 11 e 12 desse mesmo capítulo de 2 Pedro 3. Ele diz assim, ó: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, e ele está falando justamente da terra, da criação, aí ele diz assim, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor. Se nós fizermos uma análise detalhada desse versículo, a gente vai entender que existe uma ligação direta entre santo procedimento e piedade e esperar e apressar a vinda do Senhor. O que Pedro está querendo dizer aqui com isso? Ele está querendo dizer assim, ó, se eu vivo em santo procedimento, e santo procedimento está relacionado àquilo que só você sabe, aquilo que só você vê e Deus vê. O santo procedimento não é o que os outros veem. O santo procedimento é a sua vida individual, a sua vida oculta diante de Deus. Então, se eu vivo em santo procedimento, eu sou alguém que espera a vinda do Senhor. E a segunda coisa que ele fala é piedade. O que é piedade, irmãos? 2 Timóteo 3,16 fala sobre isso. Grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. O que é piedade?
Piedade é Deus manifesto em nós. Uma vida piedosa é uma vida que expressa Deus, que revela Deus aos outros. É uma vida que onde ela está, as pessoas olham para ela e dizem assim: essa pessoa é de Deus. Isso é piedade. E aí, quando a gente liga piedade com o segundo aspecto da continuação do texto, o que é uma vida de piedade? É uma vida que apressa a vinda do dia de Deus. Então, olha só o contraponto que o apóstolo Pedro faz aqui. Ele fala de alguém que vive nas suas paixões e de alguém que anda em santo procedimento e piedade. Querido irmão, querida irmã, quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos aqueles que a lista das nossas paixões estão em primeiro lugar na nossa vida? Nós somos aqueles que são guiados pelas paixões e pelos desejos que a gente carrega, pelas ansiedades e sonhos que a gente tem para a nossa vida? Ou nós somos aqueles que têm buscado ter uma vida de santo procedimento e piedade, para ser aqueles que esperam e apressam a vinda do Senhor? Que nós possamos refletir sobre isso, irmãos, porque nos últimos tempos, muitos andarão segundo as suas paixões. Vamos agora para o segundo texto que nós lemos, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Vamos também tirar algumas lições desse texto. Aqui o apóstolo Paulo falando a Timóteo, e eu quero lembrar a vocês que essa carta, embora seja uma carta dirigida a Timóteo, uma das cartas que nós chamamos de cartas pastorais, essa carta ela foi dirigida a Timóteo sobre a situação que se encontrava a igreja em Éfeso. Lembrem disso. Que igreja é essa, a igreja em Éfeso? A igreja que perdeu o primeiro amor. A igreja que recebeu talvez os maiores dons de Deus em toda a Escritura, mas que em algum momento perdeu-se no seu caminho, desviou-se do seu caminho, caiu. Preste atenção nisso. Ora, versículos 1 e 2 de 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente, e aqui, irmãos, nós precisamos prestar muita atenção nisso. Paulo está dando uma ênfase que isso daqui é um clamor do Espírito. Preste atenção. O Espírito afirma expressamente. Há um clamor do Espírito sobre esse assunto. E ele diz assim, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatarão da fé. Essa palavra apostatar, ela significa desviar. É como se fosse sair do caminho. Às vezes nós pensamos que apostasia está relacionado a pessoa ir para o mundão e cair no pecado, em tudo que não presta. Apostasia não é isso, irmãos. Apostasia são aqueles que se desviam da verdade e são enganados para seguir uma mentira, achando que estão seguindo a Deus. Isso é apostasia. Se apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores. Presta atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você comeu do pão e do cálice nessa manhã? Você tem a plena convicção de que a morte de Cristo te salvou e que Satanás não tem nenhum poder sobre a tua vida? Você tem convicção disso? Amém? Nós somos salvos, irmãos. O inimigo não tem nenhum poder sobre nós. Qual é a única coisa que ele pode fazer contra nós? Nos enganar. A única artimanha de Satanás contra os filhos de Deus é o engano. E ele vai fazer de tudo para fazer com que a gente ache que estamos no caminho correto, sendo enganados. Esse é o problema. E aí, ele fala justamente esse ponto aqui, obedecerem a espíritos enganadores. Espíritos que distorcem a verdade. Espíritos que acrescentam algo à verdade. Continuando, ele diz assim, e é ensino de demônios. É interessante, irmãos, mas esse é o único momento nas epístolas pastorais que demônios são citados, mostrando claramente que o ensino que desvia os filhos de Deus da palavra de Deus, da verdade, o ensino que engana os filhos de Deus, ele provém de demônios. Preste atenção nisso.
E aí, agora para a gente explicar ainda um pouquinho mais esse ponto, aí ele diz assim, ó: e pela hipocrisia dos que falam mentiras. Presta atenção nesse texto, porque aqui Paulo dá uma luz muito clara. Hipocrisia dos que falam mentiras. Aqueles que muitas vezes estão querendo dar direção ao povo de Deus, que estão querendo ensinar ao povo de Deus, se a vida deles não condiz com o que eles ensinam, eles são hipócritas. E é aqui onde está a chave para a gente entender. O próprio Senhor Jesus falou: pelos seus frutos os conhecereis. Como que eu posso avaliar alguém que está ensinando algo e a vida dele não tem nada a ver com aquilo que ele fala? Sabe o que é isso, irmão? Isso é hipocrisia. E eu digo com dor no meu coração nessa manhã: o cristianismo hoje está cheio de pessoas assim. Uma vez eu fui visitar um amigo que ele é pastor, e ele tem profunda depressão. E a depressão dele é tão grande que ele fica o dia inteiro dentro do quarto. E eu perguntei para ele: como é que você consegue ensinar a palavra se parece que a palavra não consegue ser eficaz na tua vida? Outra vez, a gente foi visitar um casal que estava com problemas, isso ainda lá em João Pessoa, quando eu morava lá. E você tem uma ideia, eles estavam com tanto problema que eles estavam dormindo separados. E aí a gente sentou na sala, a esposa foi lá dentro resolver umas coisas, o marido conversando com a gente na sala. Aí ele falou: não, porque a gente está se organizando, porque nós vamos sair para pregar evangelho. Aí eu fiz: ah, você vai pregar evangelho? Ele: nós vamos sair para pregar evangelho e tal. Eu disse assim: que evangelho é o que tu prega? Aí ele: como assim, irmão? Eu disse: o evangelho que tu prega não é eficaz para resolver o teu problema do casamento? O evangelho que você prega não é eficaz para resolver as coisas dentro da tua casa? Que evangelho é que você prega, afinal de contas? Nós vivemos, irmãos, num mundo de hipocrisia, onde nós falamos aquilo que não é ainda a nossa realidade muitas vezes. E pior, agora vem o segundo ponto. Ele diz assim, ó: e que tem cauterizada a própria consciência. Você sabe o que é isso? É aquela pessoa que ele já perdeu a sensibilidade. Ela fala para os outros o que os outros têm que fazer, mas ela mesma não faz, nem se importa de fazer. É isso que acontece hoje, muito no meio do cristianismo, por aí afora. E essa palavra que o Senhor está falando para nós, é para que a gente possa refletir a respeito da nossa condição. Eu sei que às vezes é muito comum, quando a gente fala sobre determinados assuntos, alguém pensar, lembrar de outra pessoa, né? Ah, fulano devia estar aqui para ouvir isso. Não, eu estou aqui para ouvir isso. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para que eu possa lidar com a minha experiência pessoal. É para que eu possa entender se eu estou caminhando no caminho do Senhor, ou se eu estou sendo levado e enganado por ensino de demônios.